E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nesta animação de hoje, nós vamos estudar a obesidade. Então, eu vou comentar com vocês o conceito de obesidade, falando alguns dados epidemiológicos. Por exemplo, no Brasil, 40% dos brasileiros estão sobrepeso. Significa que o IMC, o índice de massa corpórea, está entre 25 e 29,9. Então é sobrepeso. E 10% dos brasileiros estão com IMC acima de 30. Então, dando o diagnóstico, entre outros fatores, né, não somente o IMC, de obesidade. E acima de 30 nós temos obesidade classificadas em grau 1, grau 2 e grau 3. Então a obesidade é um fator de risco para hipertensão, para infarto agudo do miocárdio, para acidente vascular cerebral, etc. Ok? Então a função primária ali do tecido adiposo, que está em excesso em pessoas obesas, por quê? Porque eles ingeriram uma quantidade energética maior do que a gasta. Então eu vou estocar essa gordura no tecido adiposo. Então nos adipócitos eu tenho armazenados lá triglicerídeos. E esses triglicerídeos deverão ser utilizados quando a pessoa está em jejum e precisando lá de energia, ok? Então uma pessoa obesa eu tenho muito tecido adiposo. Eu tenho muito triglicerídeos estocados nesse tecido, ok? O que eu estou falando? Além dessa função primária que todo mundo conhece de armazenamento, a relação aqui com a inflamação é que esse tecido adiposo ele secreta hormônios, como por exemplo a leptina e também citocinas pró-inflamatórias. Então, quanto mais a pessoa for obesa, maior citocinas pró-inflamatórias ela vai liberar. Por exemplo, a interleucina 6, que está relacionada à disfunção endotelial, que até que favorece a aterosclerose. Beleza? E nós temos outras substâncias, aqui eu não vou citar todas, mas outra que eu quero destacar que é bem interessante a gente entender, a chamada adiponectina. Como assim? O que faz essa adiponectina, professor? Quanto menor a quantidade de adiponectina, que tem um caráter anti-inflamatório, maior a taxa do tecido adiposo, maior a quantidade de gordura estocada ali. Então é inversamente proporcional, certo? Quanto menor a quantidade de tecido adiposo, maior a quantidade de adiponectina, esse anti-inflamatório que também aumenta a sensibilidade à insulina. Aumentar a sensibilidade da insulina é boa, significa que ela funciona de forma mais correta, assim por dizer. Então, se a pessoa tem uma grande taxa de gordura armazenada no tecido adiposo, ela vai ter pouca adiponectina. Não está dando sensibilidade, logo causa resistência à insulina. Então, obesidade, hipertensão, dislipidemias, entre outros fatores, diabetes está relacionada a algo maior, chamado de síndrome metabólica. Beleza? Então, resumindo, obesidade é a relação de ingesta de energia maior que a gasta. E daí eu vou armazenar esse excesso de tecido adiposo, né, de gordura no tecido adiposo. Então, obesidade ou sobrepeso é um estado no qual o peso excede um determinado padrão, que pode ser baseado na relação entre o peso e a altura do indivíduo, que eu comentei com vocês do IMC. E qual é o IMC normal, professor? É entre 18,5 e 24,9. Beleza? Isso é o ideal em relação ao índice de massa corpórea. Mas lembrando alguns detalhes importantes com o IMC. IMC, desculpe. Esse IMC ele não é o único fator que deve ser analisado, porque imagina bem, se eu analisar um fisiculturista, o cara, sei lá, tem 2 metros de altura, 120 quilos, ele vai ser obeso? Segundo o IMC, sim, mas ele não é obeso. Então, tem outras formas de analisar a composição corporal, a associar, quantificar quanto tem de massa magra, de composição de gorduras, enfim, através de bioimpedância, do perímetro abdominal
em relação à cintura também. Isso é importante analisar para fazer o endocrinologista o diagnóstico de obesidade, ok? Então, só quando ele tiver algum tipo de dúvida, né, geralmente não tem muitas dúvidas em relação à parte clínica, né, analisando o IMC. Se a pessoa visualizar ser um cara muito forte ou um obeso, que dá para ver que tem muita gordura, não tem por que fazer estas outras medidas. Mas essas composições são importantes para alcançar um objetivo, através, né, de dietas específicas, de exercícios, para saber a composição corporal, beleza? Deixa eu mostrar agora aqui. Então, existem diferentes graus de obesidade, que podem ser avaliados através do cálculo do IMC, Índice de Massa Corpórea. A gente pega o peso do indivíduo, divide pela altura ao quadrado. Então, eu pego lá a altura do cara, sei lá, 1,80 m. 1,80 m vezes 1,80 m vai dar um valor, tá? Daí tu bota ali embaixo. E o peso do cara dividido por esse valor que deu. Isso aí tu tem o IMC. Ok? Então, o excedente de peso característico da obesidade é resultante do aumento do tamanho, que eu chamo de hipertrofia, quando eu tenho um aumento do volume celular, porque tá sendo estocado ali mais triglicerídeos, e o número de células, então elas vão fazer mitose. Então ela aumenta hipertrofia, e aumenta o número de células, hiperplasia. E geralmente essa hiperplasia acontece no período da infância. Então, se a criança tem obesidade infantil, ela vai ter uma mitose, vai ter uma hiperplasia. Então, se ela for obesa ali, ela vai ter mais chance, né, de continuar obesa na fase adulta. Ela pode ficar magra? Claro que pode. Só que ela ainda vai ter uma grande quantidade de células do tecido adiposo. Ela só vai murchar. Ela vai diminuir o seu tamanho. É um tipo de atrofia do tecido adiposo. Beleza? Então, aqui a relação com a inflamação, repito, na obesidade, o tecido adiposo, além de estocar, ele libera substâncias. A leptina, que age lá no hipotálamo e vai dar o sinal de saciedade, vai fazer a pessoa parar de comer. Esse é o sinal da leptina secretada ali pelo tecido adiposo. Libera só a leptina, professor? Não, libera várias outras substâncias. E quanto maior for a quantidade de gordura, de tecido adiposo, essas citocinas ditas pró-inflamatórias vão ter efeitos diversos. Então, existe uma relação muito forte entre a obesidade e a inflamação, principalmente secretando aqui a interleucina 6 e também a gente não pode esquecer do fator de necrose tumoral. Ok? E aquela que é boa, né? A adiponectina, que tem a relação inversa que eu expliquei. Então, todo o excesso de energia é modificado e transformado em energia química potencial para armazenagem. Como a principal forma de estoque de energia no nosso corpo é a gordura, o excesso de energia disponível causa um aumento do tecido adiposo. Então, o triglicerídeo está dentro daquele espaço branco, e aquele espaço branco que vocês estão vendo aqui na animação é o adipócito, e ali fica o triglicerídeo. Portanto, o peso corporal é o resultado de um balanço entre a quantidade de energia que você ingere e a quantidade de energia que seu organismo gasta. Então nós temos ali uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos, são fundamentais para um controle do peso. Em relação às causas, né, a obesidade, como eu comentei, ela é uma doença multifatorial. Então, o seu desenvolvimento é resultado de uma complexa interação entre os fatores genéticos, psicológicos, socioeconômicos. Aqui eu vou destacar que, principalmente a população de baixa renda e com pouca escolaridade, ela tem uma obesidade maior que pessoas com alto poder aquisitivo. Por quê? Porque alimentos industrializados geralmente são mais baratos. Então essas pessoas acabam comprando alimentos e produtos de baixa qualidade, né, que tem muita gordura, às vezes são muito processados e acabam então essa relação com a obesidade.
Então, alimentos mais saudáveis, né, orgânicos, enfim, geralmente são mais caros. Isso é um problema. Então, estresse, depressão, sedentarismo, a genética, os hábitos alimentares, principalmente da família, são as causas primordiais aí da obesidade. Então, se os pais são obesos, sempre foram obesos, a chance de um filho ser obeso pelos hábitos e pelos genes herdados são muito altas. Então, geralmente, se aquela criança quer emagrecer, toda a família tem que colaborar e entrar também na linha. Então, vocês entenderam que é uma doença multifatorial, que eu tenho fatores anorexígenos. Esse é um nome diferente, né? É um fator que está relacionado com a saciedade, para a pessoa parar de comer, e fatores orexígenos, que estão relacionados com a fome. Então eu tenho um equilíbrio ali, ou desequilíbrio, no caso da obesidade. Se eu tiver poucos fatores anorexígenos relacionados com a saciedade, eu vou ter um estímulo, um aumento em relação daquele impulso de comer, da fome. Então, quem é que controla isso? São vários fatores endócrinos, neurológicos, que atuam principalmente no hipotálamo, ok? Então tem uma relação muito importante aí com o sistema nervoso desta região aí. Então, o risco de contrair diversas doenças aumenta progressiva e proporcionalmente com o ganho de peso. Além disso, a mortalidade associada às mesmas doenças também aumenta. Então, algumas dessas doenças têm sua origem em níveis altos de colesterol sérico, como, por exemplo, o derrame cerebral, né, de forma popular, aqui é conhecido como o acidente vascular cerebral, anormalidades endócrinas em relação a hormônios, desequilíbrio, artrite pelo excesso de peso, né, e machuca articulações, principalmente os joelhos, doenças da vesícula biliar, né, muitos estão relacionados com esteatose hepática, fígado gordo, câncer, doenças cardiovasculares e diabetes. E até quando está associado a outros tipos de fatores associados, né, como hipertensão, dislipidemias, diabetes, eu tenho a chamada síndrome metabólica. Aqui estão os créditos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal!